Olá amigos do canal Maxstructor Marceneiro. Hoje vamos fazer uma demonstração aqui da adesivagem do helicóptero Pantera, não é? Essa peça aqui que eu terminei, ok? Esse aqui feito em madeira maciça, não é? Eu utilizei isso aqui, cedro e IP, não é? Ficou uma peça bem leve, não é? O cedro dá um acabamento bacana também, não é? E então nós vamos demonstrar aqui a adesivagem, ok? Então a adesivagem ela é para que a peça, não é? O adesivo imite na peça as aberturas, as janelas, né? As linhas que são necessárias, né? Essa aqui, por exemplo, que já está pronto, vocês podem ver, não é? Já tem aqui a parte da adesivagem e eu vou fazer agora na outra peça aí para demonstrar, ok? Então eu vou fazendo o vídeo, eu vou dando algumas pausas, não é? No vídeo para que ele não fique muito comprido, beleza? Vamos lá. Bom, para adesivar, não é? A gente precisa utilizar recortes, no caso, vinil. Então se usa aqui o vinil, você pode usar vinil de qualquer cor. Eu utilizo para abertura o vinil preto, que eu acho que ficam bem destacados, fica bacana, né? E os moldes, não é? Imitando aqui, no caso, as janelas, as aberturas, não é? Da aeronave. Vocês podem perguntar agora como é que se chega nesse formato. Pessoal, tentativa e erro, né? Nesse tipo de arte, não é? Você tem que se basear pelo modelo original, com fotografias, no caso, originais da aeronave original, não é? E você vai, não é? Estimando o tamanho, no caso, da abertura, até que ela fique num tamanho padrão, um tamanho aceitável, não é? Não é 100%, isso aqui é um serviço, é uma arte totalmente manual, não é? Aqui a gente confia muito no visual, no olho, não é? Então não tem como se ter medidas precisas. Inclusive, acontece muito haver pequenas variações entre uma peça e outra, justamente por elas serem peças feitas à mão, ela não tem uma precisão de 100%. Mas isso é a grande, a meu ver, a valorização do serviço. Ela não é uma coisa maquinal, não é uma coisa feita por máquinas, não é? Que ela fica exatamente igual. Cada peça é única, não é? É única. É claro que se procura sempre, não é? Eu procuro sempre melhorar a cada peça, não é? Detalhes que na outra eu notei que podiam ficar melhor, na próxima eu corrijo, não é? Até que a gente obtenha um padrão, não é? Que imite a aeronave verdadeira, não é? Agora, 100% não é, pessoal, não é? Justamente porque é uma peça manual. Mas o valor do serviço está justamente nisso. Ele é uma peça única, não é? Os amigos e os clientes meus que adquirem, que encomendam esse tipo de serviço, não é? Eles dão valor justamente a isso, a ter em mãos uma peça exclusiva. Eles sabem que não existe outra igual. Não existe outra igual, não é? Então, vamos lá. Para começar, não é? Eu vou fazer a adesivagem aqui das duas aberturas. Eu já cortei aqui pelos moldes, não é? Que imitam aqui as duas janelas. Seria dois tetos solares, né? Que a aeronave possui aqui na parte de cima, ok? Vamos fazer essa partezinha aqui então. O vinil, ele
requer um estilete, né, para você conseguir, não é, soltar essas peças aqui. Ocorre também que muitas vezes você coloca a peça na aeronave e ela não fica 100%. É necessário muitas vezes você ir lá e desbastar, tirar um pedacinho, não é, de maneira que ela fique adequada para o tamanho da aeronave. Como eu falei, justamente por não serem peças iguais, não é? Muitas vezes ao dar o formato da aeronave, ao formato da peça, não é? O ângulo não fica 100%, não é? Quando você vai colocar uma peça, no caso um vinil imitando uma janela, por ela estar um pouco mais abaulada ou um pouco menos, né, pode que essa peça não fique 100% no lugar. Vai aí do ajuste. Às vezes se tem até que redesenhar essa peça, não é? Esse pedacinho aqui que imita a janela, fazendo um pouquinho maior, um pouquinho menor, ok? Então, como eu falei no início, não existe nada igual. Não existe nada igual. Vamos lá então. Vamos tirar aqui para aplicar naquela aeronave. Tá? Outro detalhe, são peças muito pequenas, não é? Então é necessário o uso de um óculos especial, não é? Onde você com lente de aumento, não é? Para que você consiga visualizar os detalhes com melhor precisão. Eu tirei uma aqui, não é? Então, nesse caso aqui, essa abertura aqui, ó, nessa peça que está comprada, dá para ver que é a parte de cima, não é? Essa parte do lado aqui, não é? Deste lado aqui da aeronave. O vídeo fica invertido, não é? Mas essa peça aqui fica do lado esquerdo da aeronave. Está aparecendo lá direito aí, porque sempre que se filma com a câmera voltada para a gente, né, ela inverte a imagem, tá bom? Mas essa aqui então é a peça do lado direito, ok? Vamos colocar nessa aqui. Um outro detalhe, você tem que ter alguma peça que você já terminou, que você tenha como base, como referência para as posições, né? Todas as minhas peças eu tenho uma sempre como molde. Vocês podem ver aqui no vídeo, né, a parte lá em cima, onde eu tenho as outras aeronaves que eu já fiz, não é? Todas são moldes, não é, que eu me baseio para fazer novas peças, né? É muito importante você ter a primeira sempre é muito mais difícil de você fazer, né? As demais se tornam um pouquinho mais fáceis, tendo em vista que você tem já uma referência, beleza? Vamos lá então. Fixei a primeira na posição, tendo como referência a outra, né? Vamos agora fixar as demais. Bom, aqui nós já coloquei as duas aberturas superiores, não é? Imitando aqui a aeronave que já está pronta, tá? Na mesma posição, ok? Não existe uma sequência de qual você deve colocar primeiro. Por uma questão de prática, não é? Eu começo sempre por essas de cima, até por ter para me servir como referência, não é? Então eu vou alinhar
né, vou alinhar a ponta, não é, dessa imitação, no caso da janela, com a continuação aqui, não é, dessa abertura, não é, da própria aeronave, tá bom? Então, são referências que a gente vai, com o tempo, não é, se acostumando, e aí o serviço acaba ficando um pouquinho mais fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar agora, fazer agora a adesivagem do para-brisa, ok? Bom, coloquei aqui, né, os para-brisas, os dois para-brisas da aeronave, tá? Um pequeno detalhe, quando a peça é curva, no caso do para-brisa, né, é necessário você aquecer, né, essa peça para que ela molde, né, e tome o contorno, né, da aeronave, não é? Então o vinil tem essa vantagem, não é? Que ele é plástico, né? Você aquece e ele consegue fazer uma curva perfeita. Para isso é necessário a gente utilizar uma pistola de ar quente, né? Deixa eu ligá-la aqui na luz. No caso eu tenho uma pistola de ar quente profissional aqui, mas se você não tiver, não é, e você quiser fazer algum tipo de serviço igual a esse, não é, você pode usar o próprio secador de cabelo, não é, pede emprestado aí para a esposa, não é, funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, no caso aqui, então vamos moldar aqui, né, a peça, o vinil, não é? Isso aqui basicamente ele se alinhou até sem o auxílio da pistola. E aí eu venho com a pistola de ar quente, né? Dou uma leve aquecida, não muito, porque senão derrete o vinil, né? Uma leve aquecida para ele moldar, né? Moldar aqui na peça, né? Inclusive, isso serve para você tirar alguma bolha de ar que porventura tenha ficado, não é? Tenha ficado dentro da peça, né? Aí, ó. Então, vocês podem ver que, né, vai tomando forma, não é? Vai tomando forma a parte de acabamento da aeronave. Vamos continuar. Bom, feita essa parte inicial, não é? Nós vamos então agora fazer, não é, as linhas para imitar as aberturas, as linhas que delimitam as portas, não é? Então as linhas, não é? Vou mostrar nessa aqui que já está pronta, não é? Então as linhas são esses riscos aqui, ó, não é? Que vão imitar a porta, não é? Então tem alguns que vai esse aqui que imita, não é? A fechadura, o trilho, né, dessa porta que na aeronave, não é? Essa porta ela é de correr, ela abre nesse sentido, e aqui tem um trilho, não é? Tem um trilho. Então isso aqui é para imitar como se fosse o canal, né, do trilho. Isso aqui também é feito de vinil. A gente vai cortar vinil, alguns mais finos, né, que é para imitar esses riscos aqui, e outros um pouquinho mais grosso, ok? Vamos lá. Cortei aqui, né, alguns, naturalmente. É importante ter um estilete de boa qualidade, né, que é para você conseguir cortar, né, uma régua, naturalmente. Espessura,
pessoal, vai da prática, né? Você pode fazer as aberturas com um fio, com essas linhas um pouco mais grossa, um pouco mais fina, né? Às vezes eu faço um pouco mais grossa, no seguinte eu resolvo fazer um serviço um pouquinho mais delicado, uma linha um pouquinho mais fina, não é? E aí eu mudo, entendeu? Como eu falei, as peças são exclusivas, elas não são iguais, não é? Elas são parecidas, são semelhantes, mas não são iguais, não é? Esse tipo de trabalho, ele é diferente do plastimodelismo tradicional, onde você compra, não é, um kit e ele já vem, aquele é feito em fábrica, né? Então todos são iguais, né? Todos são iguais. Você vai seguindo as instruções e vai montando, né, a sua peça, né? O meu aqui, que eu chamo de modelismo, né? De madeira, né? Teve um amigo aí num grupo que eu participo que definiu de pau modelismo. É válido, né? Feito de madeira, de pau, né? Mas ele é diferente por isso, né? Primeiro que o material todo, né? Eu só preciso da madeira, né? A madeira, um pouquinho de boa vontade para fazer a peça. É claro que as pessoas às vezes me perguntam, né? Existem formas de fazer isso? Não, existem técnicas, né? Existe alguma técnica para fazer. Basicamente a minha técnica, eu criei ela, eu aperfeiçoei, não é? A base da tentativa e erro, né? A tentativa e erro. Toda a técnica que eu quando eu desenvolvo, eu procuro sempre colocar ela, escrever ela, não é? Tudo que deu certo eu tenho escrito, porque às vezes eu faço essa aeronave, às vezes eu demoro algum tempo, vou fazer outra, quando eu volto, às vezes coisas eu nem me lembro, né? Aí eu tenho escrito, né? Eu tenho uma pasta para cada aeronave, os moldes para de recorte, tudinho, né? De maneira que quando eu volto a fazer, eu pego lá e está escrito lá as medidas padrão das peças que eu tenho que cortar, né? Porque se você não anotar, não tem jeito, né? A memória acaba falhando, beleza? Então vamos lá fazer então aqui o desenho, né, das aberturas. Então aqui, para fazer a primeira linha, então já, como eu falei, né, a gente corta lá pedaços finos, né, do vinil, não é? E vamos usar ele, não é, como se fosse uma caneta. Por que eu uso vinil? Porque eu já tentei outros métodos, né? Eu já tentei outros métodos, como eu falei, tem muito de tentativa e erro, né? Já tentei usar canetas de reto projetor, né? Lápis, caneta esferográfica, né? Não dá um bom acabamento, né? Não dá um bom acabamento. O que dá um bom acabamento é o vinil, que ele fica retinho, né? Isso aqui, depois da peça pronta, não é? Já com toda a adesivagem concluída, a peça é envernizada, né? E o verniz, ele gruda, né? E segura, né, todo o vinil, né? Ele não cai depois, não fica soltando nem nada, né? Ele fica dentro da pintura, né? Então, como eu falei, são técnicas que a gente vai desenvolvendo, né? A maioria na base da tentativa e erro, até você conseguir chegar, não é, numa modelagem, no caso aqui, numa pintura, numa adesivagem, né, o mais próximo da realidade da aeronave, naturalmente real, né, e com o melhor padrão de qualidade, ok?
feito aqui então, né, um molde da porta, né, de um dos lados da aeronave. Vamos fazer agora do outro. Bom, tá feito agora os dois lados, né, imitando aqui a porta aeronave, e vamos agora colocar o adesivo, né, que imita, no caso, as janelas da porta, ok? As janelas da porta, né, do lado direito e do lado esquerdo. Bom, tá quase terminado, né? Então já fiz aqui, né, a adesivagem das janelas, né? Já marquei, né, a linha, né, que delimita a porta, imitando a porta, né, dos dois lados aqui da aeronave, né? Inclusive, né, o detalhe aqui, né, vocês podem notar aqui do pega-mão, né, para abrir a porta, né? Também pequeno detalhezinho ali do vinil, né, para imitar, né? E agora vamos aqui a parte do bico da aeronave. O detalhe do bico é o seguinte: essa aeronave ela possui, não é, por padrão, não é, o bico aqui da aeronave pintado de preto. No caso, essas que eu procuro fazer, eu procuro geralmente imitar as aeronaves, né, do Exército Brasileiro, ok? E o padrão do bico aqui da frente da aeronave é preto, ok? Aí é o seguinte, já fiz de diversas maneiras, né? Já também utilizando caneta de reto projetor para pintar, né, todo ele, eu vi que não ficava legal, né? Caneta tendia a madeira absorve a tinta, ela ficava umas partes meio esbranquiçadas. Aí o que eu faço? Eu delimito a área aqui do bico, né? Vou fazer na outra ali, né, para mim saber até onde eu tenho que pintar, né? Então eu coloco aqui um vinil, circulando aqui o bico, né? E depois tinta, esmalte sintético preto. Então amanhã, por exemplo, eu volto lá para minha oficina, né, para minha marcenaria, e aí eu pinto essa parte, espero secar. Depois de seco, né, então é que eu vou invernizar a aeronave toda. O processo de construção de uma peça dessa, né, demora, né? Essa particularmente, eu tenho a estimativa em horas de trabalho para mim fazer uma peça dessa, né? Para mim produzir uma peça dessa, eu levo 32 horas de trabalho, né? 32 horas de trabalho. É claro, não é, que eu não pego, a gente não faz ela direto, né? Você vai fazendo aos poucos, né? Às vezes demora 2 semanas, né, para você encaixar, né? Eu nunca faço uma só, né? Eu geralmente, quando eu pego para fazer uma aeronave 10, eu tenho diversas encomendas dela, né? Aí eu faço 6, né? Uma meia dúzia de aeronaves, naturalmente, né? Porque você ganha tempo. Cada vez que você vai fazer uma peça para encaixar, já pega logo, faz. Quem faz uma faz duas, quem faz duas faz 3, não é? No caso, faz 6, né? Rende mais o serviço. Mas essa aeronave aqui, essa peça, que é um helicóptero Pantera, né? Eu levo 32 horas de trabalho, né? Essas 32 horas de trabalho inclui toda a confecção, a moldagem da peça e também, né, a parte aqui de adesivagem, né? Para ela ficar prontinha, bonitinha, 32 horas. Vamos então fazer aqui vamos delimitar aqui a área para pintar aqui no bico da aeronave. Bom, pessoal, talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, né? Mas o serviço é bem detalhado, isso que eu dei pausas, né, durante o vídeo, mas o serviço está concluído, né? Então a adesivagem foi feita, né, inclusive com o letreiro, né, que vai ao lado das aeronaves do Exército, né, Exército Brasileiro, né? Também feito em vinil,
Só que isso aqui naturalmente você tem que mandar fazer em empresas especializadas, né, que fazem esse tipo de letreiros, né, em vinil. E você vai fixar ele do lado, né, de maneira que fique só a letra, né? Ele não tem o plástico aqui do lado, não, é só a letra. Depois de envernizado fica perfeito, tá? Pessoal, tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, né, dê um like lá no meu canal, se inscreva no meu canal, no canal Maxstructor Marceneiro, né? E à medida que for possível, a gente vai colocando novos vídeos, eu vou colocando novos vídeos, né, ensinando algumas técnicas, né, para quem quer se aventurar, não é, aí na arte da marcenaria. Beleza? Forte abraço a todos aí.